Nós vamos então entrar no 15º, na 15ª estrofe, né? Samek, e começa com odeio. Então, vamos ver o que esse parágrafo tem aqui a respeito do ódio, né? Creio que a gente não falou ainda sobre esse assunto. Então, o versículo 113 diz assim: odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. O que vocês acham de interessante nesse verso curtinho aqui? O que tem aqui que é muito interessante? Vamos pensar. Pensa só um pouquinho, não pode nem demorar muito, né? Vamos ver se vocês vão achar interessante o que eu achei. Odiar e amar, quem falou? Muito bem. No mesmo verso tem odiar e amar. E isso é um conceito difícil para as pessoas entenderem. Talvez você já precisou responder para alguém uma dúvida com respeito àquele versículo que Deus fala que odiou Esaú. Ou talvez você mesmo tenha dificuldade para entender isso. Mas como Deus odiou Esaú, se Deus é amor, como ele odeia? Parece que se você ama, não pode existir ódio, repulsa, né, por algo. E não é verdade. O versículo que fala, acho que é Malaquias, né, que odiei a Esaú, para mim é mais interessante não pelo fato por Deus ter odiado a Esaú. As pessoas reparam muito, né, que Deus odiou, ele se aborreceu de Esaú. E elas pegam isso e têm dificuldade de ver Deus como alguém que detesta o mal, né? Mas é interessante para mim pensar que no meio de tanta gente pecadora, ou seja, todos pecadores, todos maus, Deus amar algumas pessoas. Porque, imagina, era para ele odiar todos, não é? Porque o pecado de Esaú é o pecado também de todos nós, porque em algum momento nós desprezamos a Deus, não é? Então, quem aqui nunca foi Esaú na vida? Era para Deus nos odiar, mas não fala, a Bíblia não fala isso. Você vê que tem alguém que ele ama, e não é maravilhoso saber que tem alguém que ele ama? Não é maravilhoso saber que ele nos ama? Então, ao invés das pessoas focarem, né, só porque Deus odiou Esaú, poxa, pensar que Deus me ama, isso é tão extraordinário. A nossa tendência humana é sempre focar no que é ruim, como esse versículo. As pessoas só focam porque Deus odiou Esaú. Mas por que não foca que Deus amou Jacó? Escolheu Jacó e fez de Jacó se tornar um patriarca e um pai de 12 tribos que formaram a nação de Israel. Por que as pessoas não olham isso? Porque Jacó também era pecador como Esaú. Ou não? Vamos passar pano em Jacó? Não. Era mau também. Jacó também era mau. E Deus o amou e teve misericórdia dele. Não é tão lindo isso? Por que nós vamos ficar só olhando? Agora vamos pensar. Por que tem amor e ódio no mesmo versículo, né? A gente precisa analisar isso. Aqui fala sobre pensamentos vãos. Odeio pensamentos vãos. Os pensamentos vãos, nesse versículo aqui, no original, eles remetem a pensamentos vãos que causam uma mente dividida. Pensamentos vãos de duplicidade de mente, né? A vaidade de você alimentar pensamentos que se antagonizam, eles não combinam. Uma mente que cocheia entre dois pensamentos é uma mente dividida, é uma mente que tem vaidade. A mente sem vaidade é aquela mente sincera que segue somente a palavra, que obedece somente a palavra, que se curva somente diante da palavra. Qualquer outra mente que divaga entre duas vontades, entre dois pensamentos, ela é dominada por pensamentos vãos. É uma mente dupla. Quando Elias foi ao Monte Carmelo e fez aquele desafio com o povo de Israel, ele disse o quê?
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Aquela nação inteira estava dividida entre Deus e Baal. E assim também é a nossa cabeça, costuma ser a nossa cabeça. Por isso que a palavra, você amar a lei é importante, porque só esse amor pela lei que vai fazer você odiar a sua duplicidade de mente, a sua duplicidade de caráter, a sua duplicidade de palavras. A duplicidade mora no ser humano, desde o pecado no Éden. Essa semente de você ter uma mente dividida. Ora você está obedecendo a palavra, ora você está seguindo a sua carne. A gente vê isso numa mulher que é considerada também a mãe da fé, que foi Sara. Sara está ali, obedecendo a Deus. Vamos esperar a promessa, mas chega um momento que entra o quê? Entra a sua própria vontade, e ela cede àquela vontade, e ao fazer a sua vontade, ela está com uma mente dupla. Quer dizer, eu quero agradar a Deus, mas também eu quero me agradar. Abraão, vai lá, se deita com Agar. Olha só, é a semente da vaidade dentro de nós. E essa vaidade nos separa de Deus, nos distancia da vontade dele. Nos separa completamente do projeto dele. A gente deixa de viver o projeto de Deus para viver o nosso projeto. A mente dividida é isso. Você passa a viver o seu sonho, o seu projeto, não o sonho de Deus. É andar por dois caminhos. Então, odiar o que é mal é odiar do lado de dentro mesmo aquilo que desagrada a Deus. É fácil você demonstrar um ódio do lado de fora, mas é odiar o que é mal do lado de dentro. Nós temos que trabalhar nessas duas frentes, porque a duplicidade também mora no que nós apresentamos no exterior e o que está dentro de nós. Você vê que se há 2.000 anos atrás falasse assim, fulano é fariseu, aquilo era um grande elogio. Aquilo era motivo de ser bem tratado, de ser considerado, é a nata da sociedade judaica. E com a vinda de Jesus, nós descobrimos que os fariseus eram os piores, digamos assim, de caráter, de procedimento. Aos olhos humanos eles eram os melhores, aos olhos de Deus eles eram os piores. Como pode? E aí o termo que antes era um elogio passou a ser o quê? Quando você fala assim, fulano é fariseu, você está falando o quê? Você está elogiando ou você está... Olha como mudou. Mas por quê? Porque o exterior não combinava com o interior. O que eles faziam era fruto de uma vaidade, era fruto de um ativismo religioso, ou seja, existia uma mente dividida. Porque a vaidade vai te conduzir até essa mente, que você vai flutuar entre duas vontades e dois pensamentos. E é possível, por exemplo, nós temos duas pernas. É possível a gente dividir e uma perna anda num caminho, a outra perna anda no outro caminho? O nosso corpo, a própria constituição do nosso corpo já mostra que não é possível. Vamos tentar andar em dois caminhos. O que vai acontecer? Você vai se partir ao meio. Então, na vida espiritual da mesma forma. Não pode existir um apego a alguma coisa que é má. Por isso que há esse esvaziamento da nossa natureza todos os dias. Todos os dias nós temos que apresentar o Evangelho para a nossa natureza humana. Para que ela se quebrante, para que ela se sujeite ao Senhor Jesus, para que ela se sujeite à palavra. Se em algum momento nós deixamos essa natureza prevalecer, como eu falei na oração ainda há pouco, é viver em constante consciência que nós estamos numa guerra que não é contra pessoas, é uma guerra que é contra a sua carne, imagina. Guerrear, Paulo falou que existia uma guerra nos seus membros, ou seja, pensa, imagina, vamos pensar aqui em desejos, Nós estamos falando de pensamentos, mas vamos pensar que pensamentos geram desejos, desejos estão ligados a pensamentos, Por exemplo, um desejo sexual. Não há desejo mais forte
no ser humano do que o desejo sexual. A faculdade mais aguçada no ser humano é a parte sexual. Então, se eu sei que existe em mim, em todos os seres humanos existem. Em todos os seres humanos existe essa faculdade. Então, o que eu preciso fazer para manter isso sob o controle do espírito, né? Não é nem sob o meu controle, né? É o controle do espírito. É como o fogo, o desejo sexual. A gente pode colocar, vamos pensar numa analogia. O fogo, imagina um mundo sem o fogo. Seria difícil, porque, um exemplo, quantas cozinham? Eu sei que tem o fogão elétrico, a placa, mas por quantos anos a única fonte de cozinhar os alimentos era o fogo? E ainda em muitas partes do mundo, em muitos lugares, é o fogo. Então, sem fogo nós não comeríamos, né? Imagina um fogo dentro da lareira, aquecendo os lugares muito frios. Olha como ele é útil. O fogo numa usina, né? O fogo está presente em tantas profissões. A pessoa que trabalha com ferro, é o fogo que vai fazer derreter os metais. Não tem nada que faz derreter o metal senão o fogo, né? O fogo é fundamental em muitas atividades da vida. Mas esse fogo está o quê? Um exemplo, se você liga uma lareira, se você tem um ambiente frio, você liga a lareira, você quer que o fogo fique aonde? Dentro da lareira, não é? Ou você quer que ele saia da lareira? Não, ele tem que ficar só lá dentro da lareira. Se ele sair da lareira, o que vai acontecer? Vai destruir a sua casa. O fogo que está debaixo da panela, você quer que fique aonde? Só debaixo da panela, só no fogão. Se ele sair um pouquinho fora do fogão, o que vai acontecer? Assim é o desejo sexual. Ele deve estar controlado, né? Subjugado ali, cercado dentro do casamento para com o seu cônjuge. Se ele sai um pouquinho, pronto, vai acontecer uma tragédia, vai acontecer um incêndio, né? De repente é assim, um nudezinho, uma pornografiazinha do Instagram, né? A pornografia do Instagram é leve, né? Mas é pornografia, porque um corpo nu que aparece ali é pornografia. O desejo sexual vai ser aguçado com pornografia. Olha só. Então, são coisas que nós precisamos odiar. Porque se eu não odiar, no primeiro momento já rechaçar aquilo da minha frente, se eu não repulsar aquilo, ele vai entrar sorrateiramente. É o fogo que sai um pouquinho só. Os grandes incêndios, aqui mesmo em Portugal, né, nós já vivemos experiências de ter grandes incêndios. E eles falam incêndios que começam com uma pontinha de cigarro. E fica hectares de terra sendo devastados, casas queimadas, pessoas que morrem. Mas uma coisinha que saiu fora do lugar. Então, é o amor à palavra que vai me encorajar a odiar aquilo que desagrada a Deus. Se não existir no mesmo coração o amor e o ódio pelas coisas certas, tem gente que ama o que deveria odiar e odeia o que deveria amar. Pronto, também o resultado vai ser bom no final? Não, vai ser um desastre, né? E isso tem que combinar. Eu não posso mostrar do lado de fora, como os fariseus, que eu amo uma coisa quando no interior eu não amo. Eu não posso mostrar do lado de fora que eu odeio alguma coisa. Gente, eu odeio isso, mas do lado de dentro eu não odeio. Eu gosto, eu até faço aquilo. É uma incoerência. Pensamentos vãos são, eu coloquei aqui, pensamentos vãos são próprios do ser humano. Eu tenho pensamentos vãos, você tem, você. Se a gente não vigiar a nossa mente, nós vamos passar o dia pensando em coisas vãs. É próprio da nossa natureza humana. Quem tem pensamentos preciosos, ao contrário de uma coisa vã, inútil,
é algo de valor, precioso, não é? Só Deus tem pensamentos preciosos. Ele tem uma mente preciosa, ele tem uma mente valorosa. Então, para que eu me liberte dos pensamentos vãos, eu preciso colocar a minha mente na mente dele, né? É como Jacó colocou a sua cabeça sobre a pedra, lembra daquela passagem? A pedra é Jesus. Então, hoje nós temos que fazer como Jacó todos os dias, colocar a nossa cabeça em cima da palavra, sobre a palavra, né? Não é sobre, não. É sobre a palavra. Debaixo da nossa cabeça tem que ter os pensamentos de Deus. Tem que colocar minha mente em sintonia com a mente de Deus. Porque é a mente de Deus que vai expulsar os pensamentos vãos. Porque eu tenho, você tem, nós temos coisas para expulsar da nossa mente todos os dias. Todo tempo você tem que fazer esse exercício. O que eu estou pensando? Peraí, esse pensamento aqui não é legal, né? E nós temos uma capacidade de pensar em muitas coisas. Você já não ficou apavorada, de repente, quando você se dá conta, gente, eu já pensei nisso, naquilo, quantas coisas eu já pensei, não é assim? E à noite, então, nunca vi como a mente trabalha, né? Era um horário da mente descansar. Era um momento, imagina que a mente, ela trabalha o dia todo. Por que hoje há tantas doenças mentais? Porque a mente não descansa à noite, ela continua trabalhando. E para a pessoa dormir, a única coisa que ela precisa, segundo a medicina, é do cansaço e de uma mente tranquila. Pronto. Isso aí é a receita para acabar com qualquer insônia, né? Ter cansaço, porque, claro, a pessoa que não faz nada durante o dia, como é que ela vai dormir de noite, não é? Então ela tem que cansar. Por isso que a ordem lá é trabalhar, não é? Tem que cansar. Então, um corpo cansado e uma mente em paz, receita de uma boa noite de sono. É a receita normal. Para um corpo saudável é só isso. Está cansado e está com a mente em paz. Agora, se a mente não está em paz, ela está trabalhando. Se ela não para, o que vai acontecer? A pessoa não vai conseguir dormir. Não é assim? Então, o que a gente tem que fazer? Nós olhamos para o nosso pensamento. O que eu tenho que pensar? Porque é um exame que ninguém pode fazer por si. Examinar a sua mente só você. Né? Então, examine. Quantos pensamentos eu tive? Só essa noite? Só nessa meia hora que eu levei para dormir? Pensa-se tantas coisas. Imagina isso. De tudo isso que se pensou, o que é proveitoso? E o que é vão? Você chega de manhã, nada como o dia nascer, o sol raiar para você ver que pensamentos vão. Poxa vida, por que eu fiquei pensando naquilo? Por que eu perdi o sono por causa disso? Quando o dia amanhece, parece que a luz ela é tão poderosa que até essa luz do dia faz espantar o medo que a gente teve de alguns pensamentos. Medo que nós tivemos, ansiedade que nós passamos por problemas que não existem. Mas por quê? Porque nós fomos assaltados na nossa mente. Tudo que acontece hoje nesse mundo moderno é para tomar de assalto a nossa mente. Muitas pessoas não estão vendo que elas estão perdendo a vida, porque o diabo vai se aproveitando. É assim, um vídeo atrás do outro, uma foto atrás da outra na rede social, uma conversa atrás da outra, e de repente ela não se dá conta que a vida passou, as oportunidades passaram. E ela não tem nada. Pelo contrário, o que ela tinha, ela perdeu. Perdeu a sua saúde, perdeu sua comunhão com Deus. Porque o diabo quer sempre a nossa mente. É a parte que ele mais quer. Ele domina a mente de uma pessoa. Os demônios que mais resistem à oração, à autoridade, que a gente, né, quando nós vamos expulsar demônios, são os demônios que dominam a mente, não é? Não é assim? Porque quando o diabo se aposta da mente, a pessoa ela fica anestesiada, ela fica embrutecida, né? Então nós precisamos tomar cuidado com esses pensamentos. Nós somos seres pensantes, eu coloquei aqui, né, sobre isso, né? O que são esses pensamentos vãos? Nós temos falado agora, né? Nós somos seres pensantes, mas a maior parte dos nossos pensamentos nós vamos ter que odiar.
Imagina isso. Aborrecer os nossos próprios pensamentos, limpar-nos dos nossos próprios pensamentos. Às vezes nós nos armamos tanto para as coisas do lado de fora e a nossa maior guerra acontece do lado de dentro. Imagina, você tem que lutar contra si mesmo, contra uma tendência para o mal que existe dentro de si, né? Então, de onde eles surgem, não é? Porque não fica essa pergunta? Poxa vida, né? Porque se você nós temos que fazer as perguntas certas para o texto. Isso aqui é a primeira aula que a gente tem que ter sobre aprender a meditar na palavra de Deus. Vamos fazer as perguntas certas? Aqui está falando que eu tenho que odiar os pensamentos vãos. Eu descobri o que são os pensamentos vãos. Eu descobri que eu tenho pensamentos vãos, todos nós temos, né? Mas vamos agora pensar como eles surgem, né? Eles são difíceis de serem tratados, eles causam destruição, mas então vamos ver como é que surge um pensamento vão. Eu coloquei aqui. Todos nós fomos criados, e é até parte do assunto que foi falado ontem, né? Nós somos criados por Deus com um temperamento, nós somos criados com um jeito de ser, com o nosso eu interior. Veja que cada pessoa aqui, nós somos membros do mesmo corpo, fomos batizados no mesmo Espírito, recebemos o mesmo Senhor, temos a mesma palavra, mas somos diferentes, recebemos um eu. Nós somos um ser individual. Deus não criou o ser humano de forma genérica, coletiva. Não, Ele fez com individualidade, né? Há uma beleza nessa... Você pensa, nós somos 8 bilhões de pessoas, ninguém é igual a ninguém, nem os gênios são iguais. Cada pessoa tem uma forma de ver a vida, de gostar das coisas, uma aptidão, um talento. Olha, nós somos diferentes, né? Mas esse eu, com o pecado, se tornou um ego extremamente forte. E hoje nós somos empoderados de um ego que é contra Deus. O nosso ego é contra Deus. Imagina isso. Por isso que tem egocentrismo. Olha a etimologia de onde vem, né? Egoísmo, egolatria, tudo isso vem do ego. Porque nós, como seres humanos, estamos empoderados de nós mesmos. E não tem nada mais difícil do que você enxergar o orgulho que existe no seu ego. Existe em mim, existe em você, existe em todos os seres humanos da Terra. Com o pecado, essa semente de orgulho foi plantada na raça humana. Há egoísmo, há ego exagerado em nós. Nós precisamos passar pela transformação do nosso ego. Porque senão, nós vamos defender as nossas opiniões, nós vamos defender só o que nós gostamos, nós vamos querer ficar perto só das pessoas que pensam do mesmo jeito que nós pensamos, que são iguais a nós. Como casamento, provavelmente, todas nós aqui nos casamos com homens que são diferentes de nós, não é assim? Ou seu marido é igual? Não. Nós fomos atraídas por essa diferença. Mas depois do casamento, essa diferença se tornou o quê? Um grande problema. Um grande problema. Mas a diferença atrai e a diferença depois lapida. Por quê? Nos casamos e unimos dois egos. Ele está empoderado com o ego dele e você empoderada com o seu ego. O que vai acontecer? Um choque. E aí, esse ego precisa ser trabalhado, talhado. O nosso ego precisa ser transformado. Por que nós brigamos nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos? É briga de ego. Briga de ego. E por que nós precisamos tratar o nosso ego? Não dá para seguir Jesus, servir a Jesus com esse ego. Por isso que ele fez o convite. Olha, venham aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Vocês não são humildes. Quando ele chamou para aprender, ele está querendo dizer o quê?
vocês não são humildes, vocês são orgulhosos. Vocês precisam aprender humildade. Vocês precisam ter um ego transformado. Só que o discurso do mundo hoje é o oposto. O discurso da autoestima. Hoje tudo que se faz é em nome de quê? Da autoestima. A mulher tem que se arrumar por quê? Ela tem que se sentir bem, não é? Ela tem que ser bem vaidosa porque ela tem que se sentir bem. Ela tem que fazer várias coisas para se sentir bem, em nome de autoestima. Autoestima, agora vai doer. Autoestima, orgulho, igual orgulho. Autoestima hoje no mundo é isso. Você tem que ficar cada vez mais, se sentindo. E o Senhor Jesus fez o caminho oposto. Enquanto o diabo, imagina, o diabo quis subir para pegar o trono de Deus, ele disse: subirei, claramente subirei, e colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo. O Senhor Jesus fez o caminho oposto, desceu. Olha só, não é extraordinário isso? Então, o orgulho vai nos levar a querer subir para um lugar que não é nosso. O orgulho vai nos fazer brigar com as pessoas, defender a nós mesmos, né? O orgulho vai fazer você ser atrevido, intolerante, revoltada, agressiva. Mas a humildade vai fazer você se esvaziar. Então, no casamento, a briga de egos vai acabar quando entrar a humildade. Mesmo que eu esteja com a razão, eu não vou brigar, eu não vou falar, eu não vou responder. É natural isso do ser humano? É natural? Alguém que já chegou nessa fase de ser natural? Não preciso fazer força para não responder. Automaticamente. Alguém chegou nessa fase? O que a nossa carne imediatamente faz quando ela é confrontada? Ela quer pagar na mesma moeda, ela quer revidar, ela quer falar, ela quer retrucar. Pelo menos uma respostazinha ela quer. Olha só, o ego. Então, esses pensamentos vãos vêm do nosso ego, vem desse orgulho que nós precisamos cotidianamente combater. Se a gente não combater, os pensamentos vãos vão tomar conta da nossa mente e vão determinar as nossas atitudes, né? Os pensamentos vãos vêm da nossa natureza, né? A natureza que vai ter essa tendência de pensar coisas inúteis, que não são proveitosas para a vida, né? O mal, vamos pensar aqui de forma mais profunda no mal que esse tipo de pensamento faz, né? Ninguém sabe se o outro está alimentando o pensamento vão, porque é algo interno, está lá dentro, imagina, está protegido ali, né? É algo muito pessoal. Você não consegue controlar o pensamento do seu marido. Eu vejo muitas mulheres que são controladoras no sentido de querer impedir que o marido faça alguma coisa errada. E ela vai controlar o telefone, ela vai controlar o quê? Não estou falando que você não possa ver o telefone do seu marido, né? Porque assim, é 880, não tem equilíbrio. Mas assim, muitas mulheres acham que estão no controle e que vão evitar o mal quando ela controla o marido. Ela controla o telefone, ela controla com quem ele falou, que ela controla quem ele atendeu, ela controla se ele ficou na televisão, o que ele assistiu, a lista dos filmes da Netflix, ela controla. E ela pensa que o marido está o quê? Ele está na linha, porque ela parece que tem o controle. Só que ninguém controla a mente, ninguém controla o coração. Você pode se cercar de todos os recursos do lado de fora para tentar controlar uma pessoa, você não controla o que está dentro dela. Possível. Então, nunca se sinta segura porque você controla o seu marido do lado de fora. Só Deus sabe o que se passa do lado de dentro. Então é preciso confiar no Espírito Santo.
Você pode olhar, observar com sabedoria, reparar? Você pode, você deve. Mas não pense que ser polícia do marido vai impedir de fazer alguma coisa errada. E assim com qualquer pessoa, com filho, né? Com qualquer um. Por que os pensamentos vãos causam mal? Porque muda a nossa visão. Uma vez que o pensamento está lá dentro, por exemplo, eu não sei se o meu marido está pensando algo ruim, né? Você não sabe se o seu marido tem um pensamento que é inútil, que é vão. Mas você vai conseguir detectar depois de um tempo através da visão dele. Por quê? O pensamento vai ditar a forma como eu enxergo as coisas. Quando eu começo a enxergar tudo mal, quando eu começo, sai do campo do enxergar e eu começo a falar. Isso significa que alguma coisa lá dentro não está bem. Aquela palavra que veio para fora é o que Jesus disse. A boca fala que o coração está cheio. Né? Então é a folhinha que você olha e olha, tem uma raiz ali. É o iceberg, a pontinha do iceberg que sai para fora, que lá embaixo tem um enorme concreto. Que as pessoas se desesperam, não é? Quando vem. E o bloco, concreto não, o bloco enorme de gelo que está lá faz naufragar. Não é a pontinha que vai fazer naufragar, mas é o que está lá embaixo. Então o que está se passando lá de dentro é que vai levar a pessoa à ruína, porque mudou a sua forma de ver, a sua forma de falar, a sua forma de reagir, e lá no final vai mudar a sua identidade, quem você é. Por causa daqueles pensamentos, você vai se tornar uma outra pessoa. Quem já passou pela experiência de conhecer alguém, você saber como aquela pessoa era, você convivia com ela, você gostava, você até apreciava ouvi-la, e depois de um tempo a cabeça dela muda e quando você vai conversar, você fala, não é mais a mesma pessoa. Vocês já viram isso? Não é assustador você pensar que nós podemos nos transformar em alguém muito diferente? Isso me assusta. Eu já vi acontecer com muita gente. Pessoas que eram tementes, de repente elas perdem todo o temor. Pessoas que eram fiéis, de repente elas passam a ser infiéis. Pessoas que antes eram respeitosas, de repente elas passam a ser debochadas, cínicas. Por quê? O que aconteceu? Um pensamento começou. Um pensamento lá, a gente não sabe quando, que não houve freio, que não houve vigilância, entrou, né? Como eles devem ser tratados agora? Né? Vamos pensar, como é que tem que tratar isso? Já que eu tenho essa tendência, todo dia eu vou ter pensamentos vãos, como que eu tenho que tratar? Eu coloquei aqui que nós precisamos incomodar a nossa mente, né? Nós precisamos vigiar a nossa mente e não sermos tolerantes com esses pensamentos. Não ser, não alimentar, não gostar daquele tipo de pensamento. Porque uma vez que você gosta, você aloja, você abriga, você aceita. E aí é o que Isaías fala, é chocar o ovo da serpente, né? Mais dia menos dia, esse ovo vai arrebentar e vai sair aquela serpente que vai nos destruir. Então, a reação é não tolerar, aborrecer, né? E pensar e colocar em contraste esse pensamento que eu tenho aqui. Isso aqui me remete ao que é terreno ou ao que é espiritual, ao que é eterno. É ótimo para você validar o seu pensamento. Isso era o que Paulo fazia o tempo todo. Diante das perseguições, diante da oposição que ele enfrentava. Isso aqui tem valor terreno ou tem valor eterno? Então esse pensamento serve para agora, para essa vida, ou serve para a eternidade? Se eu tenho consciência que a presença de Deus está aqui agora, está comigo, Ele está aqui em mim, Ele aprova esse pensamento, Ele tem prazer nesse pensamento, ou eu não posso nem submeter esse pensamento a Deus? Tenho vergonha
tem vergonha de mostrar esse pensamento para ele. Pronto, isso aqui já responde, né? Como que eu tenho que tratar esse pensamento? Odiar, rechaçar, ter sempre esse cuidado de examinar, porque se há dúvida se o pensamento é mau ou não, é só submetê-lo à luz de Deus. A luz revela tudo, a luz mostra tudo, né? E aqui o salmista, quando fala em odiar, eu tenho que pensar aqui, eu coloquei aqui, o que é objeto do ódio e o que é objeto do amor. Porque no único versículo, a vida é canalizada no que eu odeio e no que eu amo. Isso existe dentro de nós. O que você deve odiar em si e o que você deve amar. Nós temos que observar a nossa forma de ser e ver coisas que são ruins e odiarmos aquilo. Por exemplo, eu olho para mim e eu vejo que eu tenho a língua grande. Eu já me compliquei, estou falando hipoteticamente, né? Estou falando um exemplo. Mas eu olho para mim e eu vejo, poxa vida, eu estou falando demais. Eu falei coisas que trouxeram problemas para as pessoas, trouxeram constrangimento para mim. Então eu tenho que odiar esse pecado. Eu tenho que tratar isso como um pecado, enxergar como pecado, eu tenho que odiar isso. Se eu não odiar aquele pecado, se eu tratar aquele pecado como algo sem importância, ele vai continuar ali. E o pecado, ele cresce. Nós sabemos que um abismo puxa outro abismo, né? Enquanto o pecado for doce para mim, Jesus não é precioso na minha vida. Claro que não. Porque o pecado e Deus são coisas antagônicas, não combinam. O pai precisou se afastar do seu filho. Imagina o filho que ele amava, porque o filho era pecado. Jesus ficou sozinho na cruz por causa do pecado. Então, eu não posso abrigar o pecado, ser complacente com o pecado e ao mesmo tempo querer que Jesus more em mim, que o Espírito dele mora em mim, habita em mim. Não dá, né? São coisas que rivalizam. Então, o que você odeia em si? Odeio meu nariz. Não estou falando disso. É fácil para a gente olhar no espelho e falar, isso aqui eu não gosto em mim, né? Essas minhas orelhas. Essa minha barriga de ponta que eu herdei da minha mãe. Esse meu dedão comprido, né? Nós não temos coisas assim no nosso corpo que a gente já não gosta disso. E a gente passa a vida inteira disfarçando aquilo? Olha pro eu. Olha pro seu homem interior. O que é realmente necessário odiar. Que é muito pior do que um nariz grande, do que uma orelha de abano, do que uma perna comprida, magricela. É muito pior, muito mais feio. Não é? Por quê? A orelha de abano, você bota o cabelo, pronto, acabou. Não é? Hoje, nariz grande, passa os corretivos lá no lugar certo, pronto, acabou. Não é? Quem já não viu aqueles tutoriais? Passa lá para resolver. Mas, gente, como você vai disfarçar o egoísmo? Como você vai disfarçar o orgulho? Tem como? Tem corretivo para orgulho? Não tem. Deus se desagrada disso. Ele abomina o orgulho. Então, quando nós olhamos e vemos, tem orgulho aqui. A arma para combater aquele orgulho é ir a Deus e me humilhar diante dele. São coisas que só nós podemos fazer, ninguém mais. Ninguém vai poder se humilhar no seu lugar. O conselho de Tiago lá, acho que é Tiago 4, né? Humilhai-vos. Tiago tem, Pedro tem, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, ou seja, é uma atitude minha. Eu me coloco nessa posição. Eu me abaixo, eu me inclino para ele. É um exercício que a gente faz, né? Então, o que existe em si que você precisa odiar? E o que eu amo em mim? Eu amo a palavra, eu amo o Espírito de Deus em mim, eu amo a graça que Ele depositou em mim, eu amo as virtudes, porque o que há em mim de bom veio dele. Então, quando eu amo isso, eu estou amando a Ele, né?
Vamos para o 114. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, espero na tua palavra. Aqui é ter Deus como nosso esconderijo, como nosso refúgio, né? Se eu odeio os pensamentos, irmãos, esse versículo tem relação, o versículo que nós acabamos de ler, o 113, tem relação com o 114. Às vezes a nossa mente é tão superficial e a gente acha que os assuntos não tem nada a ver, parece que ele entrou no outro assunto, não é assim? Quantas vezes você pensa assim, mas peraí, Paulo, você está falando uma coisa, agora você fala outra coisa, não consigo entender, você abriu outra caixinha, não fechou aquela caixinha, vamos resolver esse assunto, depois você entra no outro assunto, não é assim que a gente... Mas não, é porque nós não conseguimos ver que há uma harmonia, há uma conexão, os assuntos se entrelaçam, esse assunto aqui se entrelaça com o assunto anterior. Busca a orientação do Espírito Santo, que ele vai sempre te mostrar. Não tem nada errado lá. Quando nós tivermos esse sentimento que tem algo errado, é porque você não entendeu, não está errado. Você só não entendeu ainda, né? Então, quando ele fala de Deus ser esse refúgio, né? Esse lugar para se esconder, ou seja, eu tenho pensamentos vãos, eu tenho uma natureza vã, eu tenho uma natureza pecaminosa, portanto eu preciso me esconder em alguém que é perfeito. Eu não posso me esconder em mim, eu não sou o suficiente para ficar assim, olha aqui, eu estou aqui, eu vou viver a minha fé, eu vou servir a Deus, eu vou ser fiel. Não, por mim mesmo eu não posso, eu não consigo sustentar essa palavra que eu dei. Eu preciso me esconder em Deus, eu preciso de um esconderijo, é isso que o salmista tem que dizer, né? E é esse esconderijo que me protege, que vai se tornar um escudo. E uma vez habitando nesse esconderijo, eu vou saber esperar. É isso, espero na tua palavra. Quem habita no esconderijo do Altíssimo vai ter paciência para esperar qualquer processo que vier. Qualquer dor que tiver que suportar. Davi viveu se escondendo em cavernas durante quase 10 anos. O que é uma vida escondida em caverna, gente? Vamos pensar um pouquinho? O que significa você viver de lugar em lugar, de caverna em caverna? Eu imagino que Davi conhecia todas as cavernas de Israel. Se alguém precisasse fazer um mapa, era só consultar Davi. Vamos fazer um mapa das cavernas? Davi sabia fazer um mapa das cavernas. Olha, essa tem 2 metros de largura e 4 de profundidade. E tem um teto assim de 1 metro mais ou menos. Por quê? Foi um homem que por muitos anos, ali foi o lugar que ele comia, era o lugar que ele dormia, era o lugar que ele fazia suas necessidades, era o lugar que ele falava com Deus. Noites e dias escondido numa caverna. Então, ele sabia o que era se refugiar, não é? Quando ele fala, e várias vezes Davi fala de Deus ser o seu esconderijo, ser o seu refúgio, ser a sua torre forte. Ou seja, se o meu corpo precisa de uma caverna para se abrigar, imagina a minha alma. Então Deus é o nosso quarto-bomba. Hoje, os lugares, países que vivem em conflitos, que vivem sob ameaça, ordem ali, tem que ter o quarto-bomba, porque é ali que você vai estar seguro, né? Seguro, mais ou menos seguro, né? Então, é como se, para que nós vivêssemos nesse mundo, nós precisássemos viver dentro do quarto-bomba, né? Nós precisamos viver ali, escondidinhos em Deus, protegidos nele. Porque se em algum momento a gente sai do esconderijo, você vai levar uma pedrada, vai tomar um tiro, aí volta para o quarto-bomba arrebentado, Jesus tratar. É isso que acontece com a gente o tempo todo, não é? A gente sai do esconderijo, se machuca, se fere, né? Porque muitas vezes o esconderijo não era agradável ficar na caverna, mas era um lugar seguro. Se Davi não morreu, se deve a ter cavernas. Ele se abrigou nas cavernas, senão Saul tinha achado, os soldados de Saul tinham matado Davi, não é?
Então, às vezes, o esconderijo do Altíssimo não é um lugar agradável. Tem um preço para você. A caverna não tinha luz, a caverna era úmida, a caverna não tinha uma parede bonita, a caverna podia ter insetos, mas protegia a sua vida. Então, vai parecer em alguns momentos que o esconderijo é muito desagradável. Aí você se cansa do esconderijo e você pensa, tem que dar uma voltinha aqui. É muito difícil ficar dentro dessa caverna, né? Eu vou dar uma voltinha. E aí a amizade parece que é muito agradável. E aí você se refugia numa amizade, você se refugia no ministério, você se refugia no tempo de obra, você se refugia porque nós temos muitos refúgios que não são seguros. Nós precisamos escrever na nossa Bíblia, sabe, Romanos 1,17, que o justo vive pela fé. Nós temos que escrever o tempo todo. O justo não vive pelos anos de ministério, o justo não vive pelos milagres que acontecem através do seu ministério. O justo não vive pelo conhecimento que tem da palavra. O justo não vive pelas muitas obras que ele faz na igreja. O justo vive pela fé. E viver essa fé é estar no abrigo de Deus. Se eu saio para me apoiar nas minhas obras, em algum momento saio do abrigo de Deus. Não estou no abrigo de Deus. Então, eu já estou na minha própria, eu vou correr riscos. Eu estou sobre os meus cuidados. É a mesma coisa de você entrar numa guerra terrível, onde está caindo mísseis, tem bombas, tem minas, e você está ali sem proteção nenhuma, andando, cantando, com fone no ouvido. O que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai morrer. É isso que acontece com quem sai do abrigo de Deus, né? Então, Deus providenciou o quarto bomba, digamos assim, porque Ele sabia que a gente ia precisar. Ele se fez o nosso refúgio, porque Ele sabe que nós não podemos viver sem estarmos abrigados nele, né? Essa revelação do refúgio, ela traz para mim 5 pontos aqui para a gente já terminar. Não vou nem ir para o versículo seguinte, não. Como é bom você pensar que Deus é o seu abrigo, porque nada nesse mundo serve para ser abrigo. Nada. Qualquer coisa que nós nos apegarmos para ser a nossa proteção, para ser a nossa âncora. Por exemplo, um navio, quando vai parar em um determinado lugar, a primeira coisa que ele faz é lançar as âncoras. Ele lança a âncora e a âncora vai descendo. Quando ela encontra um lugar seguro, a âncora para. Ela se prende numa rocha, ela se prende num banco que está ali de terra, de areia. Ela vai se prender, pronto. Aí o navio fica seguro, né? No mundo, nós não podemos lançar âncora em nada. Não lance a sua âncora no seu casamento, não lance a sua âncora no seu marido. Ele vai falhar, ele vai te decepcionar. Não lança âncora na amizade, não lança âncora na sua saúde, não lança âncora no seu talento. Nada disso é estável. O único estável é Deus, né? Então, quando eu penso em refúgio, eu penso, olha só, meios de graça que nós fomos favorecidos como refúgio. Deus teve compaixão de nós e nos alcançou. Ele nos alcançou. Isso é um refúgio. Quando nós pensamos em todos os pecados ao longo da vida, todas as vezes que nós ofendemos a Deus, o primeiro pensamento que vem, condenação. Mas quando você pensa na compaixão dele, ele nos perdoa, ele proporcionou o sangue de Jesus, ele ouve as nossas orações, ele é um Deus disposto, gracioso, embora seja grandioso, glorioso, ele está ali disposto, humilde para nos ouvir. Isso é ser refúgio. Olha o quanto é maravilhoso você pensar em Deus assim. Eu coloquei aqui, houve graça para propiciar, né, o perdão dos meus pecados. Que refúgio maravilhoso, nós podemos nos agarrar às pontas do altar. No passado, quando alguém cometia um crime, por exemplo,
houve um litígio e a pessoa ficou com a cabeça quente e matou o seu próximo. Ela tinha que correr para uma cidade de refúgio, você pode ler isso, está lá no Antigo Testamento, né? Quando Deus estabeleceu as leis mosaicas, estabeleceu, o povo entrou em Israel, ele estabeleceu cidades refúgio. Aquelas cidades eram locais onde as pessoas que tinham cometido algum crime, algum erro grave poderiam se esconder, né? E existia também o altar. Você vê a forma do altar, parece aquele grande caixote, e na ponta ele tem o quê? O que tem nas pontas do altar? Chifres. E se a pessoa tivesse cometido um delito, ela corria para o altar e se agarrava às pontas do altar. Ninguém poderia matar. Ninguém poderia condená-la agarrada às pontas do altar. Imagina isso. Então, isso tudo eram figuras, essas coisas todas eram figuras de quem Jesus se tornaria para nós. Ele é a nossa cidade de refúgio. Ele é as pontas do altar que nós agarramos. E ninguém pode nos matar. Olha como é maravilhoso isso. Pensar que debaixo desse sangue, né, uma vez que ele aplica o sangue, aquela vida de pecado se acaba e toda sujeira é purificada e aquela alma se torna branca como a neve, né? Há refúgio na tentação. Todas nós somos tentadas. Todos os seres humanos são tentados a pecar. Mas na hora da tentação, quando nós buscamos ajuda em Deus, Ele se mostra forte e nos sustenta na tentação. Jesus foi tentado. Ele se refugiou em quem? Todos os homens de Deus que foram tentados não caíram em tentação, como José. José se refugiava em Deus. Agora, quando você é tentado, mas não se refugia nele, é claro que você vai cair em tentação, né? Por quê? Porque está escrito, a carne é o quê? A carne é fraca, né? Mas o espírito é forte? O espírito é o refúgio. Se refugia no espírito. As pessoas falam só da primeira parte, a carne é fraca, por isso eu fiz isso. Mas e o espírito que é forte? Por que as pessoas não leem a outra parte do versículo? Só lê que a carne é fraca, né? Há poder para as minhas fraquezas, há poder para enfrentar oposição, há poder para enfrentar necessidades, há poder para enfrentar humilhações, há poder para enfrentar dores. Porque se eu estou abrigado em Deus, Ele vai me dar esse poder. Deus como nosso refúgio. É maravilhoso falar sobre isso. Leiam depois sobre as cidades de refúgio e sobre as pontas do altar. Tá bom?